Olá, seja bem-vindo ao meu canal Te Contando Algo. Daremos continuidade à leitura do livro Eu Escolho Ser Feliz, do autor Sandro Klinger. Capítulo 9. 70 vezes 7 é sinônimo de casamento. É muito comum que o casamento entre em crise. Enfrentamos momentos difíceis. Nós sabemos disso. Momentos em que os lares e os casamentos estão sendo atacados, momentos em que vacilamos. Então, cabe entender que, certamente, quando o apóstolo Pedro perguntou a Jesus, é preciso perdoar quantas vezes? Ele estava falando sobre casamento. Eu não tenho dúvida. Para permanecer casado é 70 vezes 7 em um mês. E olha que ainda fica em débito. É como cartão de crédito. Você paga o mínimo e fica rolando a dívida. Se nós não tivermos a capacidade de perdoar, é muito difícil manter o casamento. No meu livro, As 5 Faces do Perdão, trago 5 histórias de perdão no lar, com toda uma narrativa permitida pelos pacientes e salvaguardado o anonimato necessário, para que pudéssemos entender a força do perdão. Afinal, todos nós somos capazes de cair e de vacilar. É impressionante como o casamento ascende a outro nível quando oportunizamos o perdão. Isso acontece porque se você é capaz de superar e perdoar, o casamento passa a um patamar de muito mais valor, intimidade e crescimento, pois nos aceitamos para além da fantasia inicial que nos uniu. Nos aceitamos com nossos defeitos e com nossa vulnerabilidade. O valor do perdão nos relacionamentos já é fruto de diversas pesquisas e elas concluem que o perdão se constitui num dos fatores que mais contribuem para uma relação saudável. Vários estudos demonstraram que os casais que praticam o perdão são mais propensos a desfrutar de relacionamentos românticos mais longos e satisfatórios. É por essa razão que o perdão é considerado componente chave para um relacionamento saudável. Afinal de contas, casamos com pessoas imperfeitas e somos imperfeitos. Logo, o perdão é uma necessidade diária. Uma ressalva aqui se faz necessária. Quando desenvolvemos essa compreensão sobre a necessidade do perdão, não significa que devemos suportar abusos de nenhum tipo, moral, físico ou emocional. Quando olhamos para um estudo publicado no Journal of Family Psychology, que versa sobre a questão perdão e a satisfação de relacionamento, percebemos o quanto se torna difícil a resolução de conflitos comuns na vida de um casal quando o perdão não faz parte da rotina, uma vez que a falta de perdão suscita emoções negativas e cria ainda mais conflitos. Nos casais em que não há prática do perdão, o estudo mostrou que esses são mais propensos à vingança e atitudes mesquinhas, e têm pouca capacidade de se comprometer na relação ou de ajudar na resolução de conflitos. Com frequência, as pessoas chegam ao meu consultório e dizem: "Eu vim aqui para você me ajudar a me separar." E eu respondo: "Não. Primeiramente, eu vou ajudá-lo a se manter casado." E a pessoa retruca: "Ah, você não sabe com quem é que eu estou casado." Não se preocupe, eu imagino. Todo mundo é difícil.
Você acha que lá fora existe um monte de gente equilibrada e isenta esperando para se casar de novo? É um desespero. Um amigo pessoal meu, certa vez, chegou revoltado dizendo que não aguentava mais e ia se separar da esposa. Escutei todas as suas reclamações. Era época de festas juninas e haveria show de uma banda famosa na época. Eu o aconselhei assim: faz o seguinte, você está com um casal de amigos aí? Estou. Leve os dois para o show amanhã. Por quê? Apenas deixe sua esposa em casa e os acompanhe. Mas por quê? Eu queria só que você fizesse isso. Eu não vou lhe dizer nada, não vou discursar nem argumentar. Você já sabe como eu penso. Vá para o show. Ele seguiu o meu conselho. Na manhã seguinte, ele me ligou e disse: Mas você é muito sacana mesmo, né? Por quê? Você sabia o que ia acontecer, não sabia? Sabia sim. E aí, percebeu? Meu Deus, eu tenho que ficar no meu casamento. O mundo está perdido. Que povo louco era aquele? Era o que eu estava ali esperando lá fora. Meu amigo, uma loucura, uma carência, um desespero. Invista no que você tem. Aprenda a perdoar. Deixe de pensar que as pessoas são perfeitas. Aceite como se é. Só conseguimos ter um casamento feliz, uma vida feliz e sem fantasias quando aceitamos nossas imperfeições e não ficamos olhando para a imperfeição do outro. Quando deixamos de acusar o nosso companheiro ou companheira, independente de uma orientação sexual, deixamos de colocar o amor na dependência de o outro ter a mesma religião, torcer para o mesmo time de futebol ou compartilhar do mesmo gosto musical. Torna-se possível conviver apesar dos defeitos e das dificuldades, eu quero ficar com você, pois estamos construindo algo muito fabuloso. É claro que estou aqui falando de uma traição pontual, de um vacilo e não de uma sequência de engano e desrespeito, de abandono e humilhação. Nesse caso, não há sentido em suportar tanto desamor. Mas, mesmo assim, se você quiser ficar numa relação afetiva tão destrutiva, sua decisão deve ser respeitada, pois pode ser que, no seu caso, a dor e o peso de uma separação sejam mais angustiantes do que as traições constantes. Só não espere que as pessoas lhe compreendam. Somente com a capacidade de perdoar conseguimos quebrar um ciclo comum em vários casais, quando os conflitos ficam frequentes e nenhum dos dois, sobretudo os filhos, saem ganhando. Só há prejuízos. Aliás, muito comumente, aquele que não perdoa termina sendo o maior prejudicado e pagando o preço mais alto por todo o conflito. Capítulo 10. Com a sogra e com afeto. Marido, sogra, esposa. Esposa, sogra, marido. É uma relação muitas vezes difícil. Nossa tendência é partir para o conflito, se afastar, não frequentar a casa um do outro. Mas é importante perceber o seguinte: é impossível afastar alguém de uma pessoa que ele ou ela ama. É infernal para a esposa quando seu marido lhe diz: Olha, eu amo você, mas detesta sua mãe, ou vice-versa. É importante, ao contrário, que essa pessoa não seja excluída, mas trazida para o convívio familiar.
Você pode contra-argumentar dizendo, mas ela é uma pessoa tão difícil. Quando chega à minha casa, ela provoca o inferno. Sim, às vezes as sogras são assim. Elas, na verdade, são carentes. Não querem perder o filho ou a filha por ver a nora ou o genro como um adversário, um usurpador, e com isso entram num processo de disputa. Contudo, você pode escolher não disputar. Você pode perceber o seguinte: se você se apaixonou por aquela pessoa, se a ama, não há como não reconhecer. Ela é resultado daquela mãe. Então, aquela mãe pode ter defeitos, pode ser difícil, mas não é de todo má. É preciso que aprendamos a nos relacionar com o lado bom das pessoas. Há pessoas que são muito difíceis, e eu entendo que por vezes seja necessário até mesmo um certo afastamento. Num determinado momento é preciso, inclusive, não frequentar a casa do outro na tentativa de estabelecer uma relação respeitosa. Durante um determinado período de tempo, é normal e até compreensível que você não frequente a casa da sogra ou que ela não frequente a sua casa. Mas não é o desejável. Sabe por quê? Porque se trata de uma pessoa muito importante para ser excluída do relacionamento, do campo afetivo. Todas as pessoas precisam ser incluídas. Às vezes, o que está faltando é um pouco de diálogo, a capacidade de perceber o que a pessoa está manifestando através da agressividade, da tentativa de manipulação, de mandar em sua casa. Enfim, durante algum tempo, você pode até se afastar, mas depois terá de conviver. E essa convivência é importante, pois somos frutos desses amores todos. E é tão ruim que, para que eu esteja na vida de alguém, eu tenho de excluir esse alguém da vida de uma outra pessoa. A relação com a sogra, com frequência, não é fácil. Ela pode ser uma pessoa difícil, manipuladora. Mesmo assim, precisamos lançar mão dos recursos emocionais que estão à nossa disposição para criar um campo harmônico na família. Se você escolher se afastar o tempo inteiro daquela pessoa, que para você é um desafio, ou não frequentar festas, não ir a aniversários, isso vai criando uma fissura no casamento e torna a relação muito pesada. É importante que consigamos não nos afastar, mas conciliar. Qual o problema disso? Não existe uma receita a ser seguida. Eu não posso dizer, no seu caso específico, o que você deve fazer. Você é quem conhece a sua sogra, quem conhece o seu marido ou esposa. Você é quem conhece a sua nora ou genro. Cada um de vocês tem de parar e pensar. Puxa, eu preciso ser um agente que agregue, não que afaste. Às vezes, a sogra se torna uma pessoa tão insuportável que acaba perdendo o próprio filho ou filha, que se afasta ao passo que percebe quando ela agride o seu cônjuge. Em casos como esse, as pessoas envolvidas não conseguem compreender que esses amores não concorrem. Muito pelo contrário, eles podem estar juntos para a construção de uma família que não é competitiva, mas que se amplia com a chegada de uma nora ou de um genro, para que esse amor que começou com os filhos possa continuar com os netos. Quais os motivos de os pais de nossos amores nem sempre gostarem de nós? Pense um pouco. O que te atraiu na pessoa com quem você casou? Carisma? Beleza? Senso de humor?
tudo isso junto? Bem, é importante pensar que esses não são os critérios que nossos pais usam para escolher alguém que eles julguem bons ou suficiente para casar conosco. Os critérios de nossos pais são outros. Embora eles também queiram uma pessoa com boa aparência e bom humor, outros critérios entram em cena. Como é a família dessa pessoa? Quais suas perspectivas profissionais e até mesmo sua religião conta na hora de dar uma nota. Aí nasce uma profunda tensão, pois, como os pais analisam critérios diferentes dos nossos, o que para o casal é suficiente e promessa de amor perpétuo, para os pais é certeza de que dará errado. De modo que há uma aversão inicial que só o tempo supera. Há no fundo de tudo isso um medo de exclusão, de que o genro ou a nora exclua a sogra e muitas, inconscientemente, travam uma guerra que termina por gerar mais conflitos e afastamentos do que proximidades. Mas como superar essas dificuldades? Quando você mostra o quanto você se preocupa e cuida de seu esposo, esposa ou companheiro ou companheira, mas você tem chance de convencer os pais de que você é bom. Agora, se você fez e faz tudo que pode para diminuir o conflito e não encontra aceitação, o casamento deve sempre estar em primeiro lugar e deve receber apoio do cônjuge ou dar apoio, caso seja ele, ela, a vítima. Isso porque os indivíduos que se sentem apoiados por seus cônjuges nos seus conflitos com os sogros vivem casamentos mais satisfatórios e duradouros.